Nascido há 100 anos em Ilhéus, na Bahia, Jorge Amado deu vida aos Capitães da Areia, Gabriela, Seu Nassib, Tieta, Dona Flor, Vadinho, Doutor Teodoro, Berro d'Água e muitos outros personagens. Tornou-se um dos autores mais aclamados do Brasil, escrevendo obras que sempre estarão presentes na cultura brasileira. No Culto Circuito de hoje, eu converso com o professor Gilvan Procópio, pesquisador da vida e obra deste brasileiro bem baiano. Seja muito bem-vindo ao Culto Circuito, professor Gilvan. Professor, quem foi Jorge Amado? Advogado, militante comunista durante uma boa parte da sua vida, foi deputado durante um curto período de tempo, escritor consagrado mundialmente como um dos grandes intérpretes do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras, amigo de figuras absolutamente controversas. Num polo temos, por exemplo, Glauber Rocha, no outro polo temos Zé Sarney. Então, uma figura complexa, extremamente complexa. Que transitava muito bem por todos esses caminhos. E além do trânsito mundial, que ele tinha junto a figuras celebradas aí da intelectualidade mundial, do porte de Neruda, do porte de Sartre e outras figuras como tais. E como a gente define Jorge Amado sendo um dos maiores fenômenos da literatura brasileira? Jorge Amado sempre foi um escritor fortemente popular no Brasil. Quer dizer, as pessoas gostam e gostavam, e acho que vão gostar durante muito tempo de ler Jorge Amado, pela maneira como ele articula as suas tramas narrativas, pela maneira como constrói os personagens, pela densidade dos personagens, pela própria identificação que é possível, de alguma maneira, um brasileiro estabelecer com os próprios personagens dele. Tá? Mas, por outro lado, Jorge Amado sempre foi recusado, até muito recentemente, pela Academia, que via nele um escritor não propriamente popular, mas popularesco, que fazia muitas concessões ao gosto mais vulgar. Tá? Então, durante muito tempo, a Academia fechou as portas para o Jorge Amado, torceu o nariz para ele. Muito mais recentemente agora que se procura resgatar o significado de Jorge Amado dentro da literatura brasileira, da cultura brasileira, levando-se em conta até a recente emergência dos chamados estudos culturais, não é? Que procura compreender o fenômeno, até um fenômeno de massa, como é o Jorge Amado, como um escritor que tem também significação do ponto de vista da produção culta. Não é? Então, o Jorge Amado é um escritor que eu colocaria essencialmente como um escritor que consegue captar de maneira bastante significativa a alma popular brasileira. E ele é um escritor muito adaptado para a televisão, né, professor? Para a televisão, para o cinema. Um dos mais lidos do Brasil. E por que isso ocorre? Talvez exatamente por causa dessa empatia que é possível estabelecer do espectador, do leitor comum, com o universo do Jorge Amado. Há um aspecto na ficção do Jorge Amado, é que ele, enquanto narrador, ele não procura de maneira nenhuma esconder a simpatia que ele tem por alguns personagens e a antipatia que ele tem por outros. Como por exemplo? Como por exemplo, Vadinho de Dona Flor. Ele é simpático com o Vadinho? Vadinho é um vagabundo, um calhota, quase bandido. Né? E, no entanto, na construção da narrativa, ele estabelece uma tal cumplicidade com o Vadinho que o próprio leitor se torna cúmplice do Vadinho. Né? Então, esse aliciamento do leitor, que acontece também com o espectador. Você pega a Gabriela. O que acontece com a Gabriela? Gabriela é a figura mais antissocial que tem, na medida que ela preserva, né? Ela traço de criança. E ela é super popular. É super popular. Né? Então, de alguma maneira, toda a sensualidade que a Gabriela exala, toda aquela sexualidade que ela tem, que ela consegue despertar nas pessoas, que ninguém olha para a Gabriela de forma a não levar em consideração seus atributos físicos, sua beleza, o seu próprio cheiro, ela é cravo e canela, não é? Mas a Gabriela é uma figura que eu diria profundamente revolucionária, se levarmos em conta os padrões do Jorge Amado, mas uma figura que não se encaixa de maneira no universo social formalmente constituído.
ela é incapaz de se adaptar a qualquer norma daquela. E, no entanto, há uma forte empatia das pessoas com Gabriela, ou uma forte antipatia, porque o oposto também é verdadeiro. Você pode estar no polo aqui, pode não estar no polo de lá, porque exatamente eu nunca vou ser igual a Gabriela, e aí eu posso desenvolver uma antipatia muito grande por ela. Mas que figura maravilhosa que é a Gabriela. E por que pessoas, os leitores, têm tanta afinidade com personagens, no caso, falando de Gabriela, os personagens, se podemos dizer, no caso, secundários? Né, a sociedade retratada naquela cidade do interior da Bahia, com os coronéis, com as personagens das mulheres fofoqueiras. Porque ele reproduz muito um universo que ainda se mantém no Brasil em grande parte das regiões brasileiras. Se você for uma cidade interiorana, não uma cidade de porte médio como Juiz de Fora, mas se for uma cidade interiorana, talvez até em alguns bairros de Juiz de Fora, você preserva uma estrutura social que é bastante semelhante àquilo ali. Quer dizer, é uma determinada estrutura social em que todas as pessoas conhecem todas as pessoas, todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo se mete na vida de todo mundo. Se você observar todas as narrativas aí televisivas que se passam no universo suburbano, que é um dos universos das cidades pequenas, e Ilhéus, naquele momento era uma cidade pequena, coloca essas pessoas exatamente como isso aí. Todo mundo se mete na vida de todo mundo. Então existe um forte, mais do que interação, existe uma intromissão de um na vida dos outros. E eu acho que há ao mesmo tempo, nas cidades grandes, uma certa nostalgia disso aí, quer dizer, aquela coisa que você tem tematizado grande parte da produção literária contemporânea, não só literária, mas cinematográfica também, televisiva, da solidão que há nas grandes cidades maiores, e uma certa nostalgia, então, dessa comunhão que existia nesses espaços. Essa cumplicidade entre as pessoas que viviam em cidades interiores. É como se de alguma forma eu estivesse recuperando, ao me imiscuir no universo da ficção, eu estivesse recuperando o Paraíso Perdido. E professor, isso não ocorre só no Brasil, no interior do nosso país. Jorge Amado, ele também é popular em outros países, em mais de 50 países. Então essa questão desse convívio comunitário em cidades pequenas, isso também se retrata em países fora do Brasil? Eu diria que sim. Quer dizer, essa questão é uma questão contemporânea, né? Essa questão da solidão, do isolamento das pessoas nos grandes centros urbanos e a recuperação de um espaço que parece irrecuperável por fora do terreno específico da ficção. Eu diria que a televisão consegue dar vida a isso aí, visualmente, mas isso está presente no livro. Se você lê o livro, ele te envolve, ele te faz penetrar naquele universo mágico como se você fizesse parte também dele. As imagens televisivas, elas podem talvez acentuar esse aspecto, mas isso já está no livro. Isso não é uma invenção da televisão. E Jorge Amado sempre teve uma pretensão de atingir o público estrangeiro ou não? Nunca teve essa preocupação? Olha, na verdade, as traduções primeiras que fizeram Jorge Amado no mundo inteiro foram traduções feitas pelo fato de ele ser militante comunista no Brasil. Então eram traduções feitas para os países que estavam ligados ao antigo bloco soviético. Depois, ele ultrapassa esse universo, as traduções dele, para não ter traduções para o francês, elas vão fazer com que esse troço mais lido em outras regiões. O francês penetrava na Europa praticamente toda. E aos poucos se torna mundial, mas traduzido hoje praticamente em todas as línguas do mundo. Numa época onde não tinha internet, numa época onde a informação demorava muito a chegar no professor. Demais. Ele chegou a sofrer algum tipo de censura durante o trabalho com a ficção das obras? Olha, a censura... E por ele ser comunista, né? Politicamente ele sofreu censura. Quer dizer, ele foi eleito deputado depois da queda do Getúlio Vargas em 1945, um ligeiro período de democracia que o Brasil teve, ele foi eleito deputado, e o Partido Comunista não foi colocado na clandestinidade pelo general Dutra, que tinha sido eleito presidente da República, e aí o Jorge Amado sofreu censura política, prisão, exílio e tal.
Agora, com relação... Mas isso foi num primeiro momento histórico, na década de 40, 50. Isso, foi a 46. E como foi na época da ditadura militar? 64? Em 64, Mas década de 60. era um autor consagrado mundialmente, inclusive era amigo de figuras que ocupavam certas posições de destaque dentro da estrutura militar e não sofreu nenhuma perseguição. Ele tinha uma relativa liberdade. Mas na vida literária de Jorge Amado, houve tempos diferentes? Houve fase 1 de Jorge Amado, fase 2, momentos de linguagem diferente? Ou ele sempre manteve o popular como foco em suas obras? Olha, o elemento popular é essencial no Jorge Amado. Quer dizer, a primeira produção do Jorge Amado, na década de 30... País do Carnaval? Ela está muito ligada ainda... Nós vivemos romances posteriores e tal. Está muito ligado ainda àquela descoberta que o modernismo vai fazer. O modernismo eclode com força na década de 20, o modernismo que se alastra de São Paulo, principalmente para o resto do Brasil. E uma das preocupações muito grandes do modernismo era ser capaz de colocar dentro da literatura essa linguagem popular, coloquial. Inclusive, como diz o Oswald de Andrade, com a contribuição milionária de todos os erros. Aquela falar errado que era incluído dentro do texto literário. Então esse coloquialismo, essa linguagem essencialmente popular, é uma constante na obra do Jorge Amado. Constante. Né? E ficou mais popular a partir da década de 60. E personagens essencialmente populares. O que os críticos costumam apontar como ruptura no Jorge Amado é a partir da segunda metade dos anos 50, quando ele para de trabalhar com temas, digamos assim, explicitamente políticos e começa a trabalhar mais com crônicas e costumes, como dizem os críticos. Tá? É onde entra Gabriela, onde entra Quincas do Braga, onde entra os romances posteriores. Tieta. Na primeira fase do Jorge Amado, então, a gente destacaria Capitães da Areia. Capitães da Areia, Jubiabá, Mar Morto, Terras do Sem Fim, que são realmente livros... mas todos eles marcados por algum terror político. Tá? Jorge Amado, ele também se correspondia muito com Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, e essas cartas, essas correspondências, professor, parece que ainda não está no domínio público, né? Parece que vai ser divulgado daqui a 50 anos. Para você que é professor e pesquisador, como que você reage a essa situação? Não atiça muita curiosidade para buscar detalhes da vida de Jorge Amado? Com certeza que atiça, quer dizer, qualquer pessoa normal, incluindo aí pesquisador, professor, adora bisbilhotar a vida dos outros, né? Só que a gente, em vez de bisbilhotar aí nessas revistas que falam de celebridades, a gente prefere bisbilhotar a vida de escritores. Os literários, né? Então é muito interessante. Porque as cartas que já foram publicadas de outros escritores brasileiros, elas são cartas que vão de um extremo ao outro, né? Elas tratam ao mesmo tempo de questões filosóficas, literárias, extremamente complexas, e tratam também de coisas banais ligadas ao cotidiano. Coisas mais banais mesmo, falar mal da vida dos outros, fulano de tal não presta, você viu, fulano saiu com a mulher do outro. Então tem coisas desse tipo nas cartas também. E ao mesmo tempo que tem discussões sobre os problemas do mundo, problemas da produção literária, problemas filosóficos muito grandes. A gente continua a falar de Jorge Amado no próximo bloco. O Culto Circuito volta já já. Voltamos com o Culto Circuito no programa de hoje, em comemoração ao centenário de nascimento de Jorge Amado, recebo o professor e pesquisador da obra deste autor, Gilvão Procópio. Professor Gilvão, vamos falar um pouquinho das mulheres de Jorge Amado. Por que tantas personagens mulheres, especialmente nessa segunda fase de Jorge Amado nos anos 60? A partir da chamada segunda fase de Jorge Amado, em que, segundo vários críticos, ele abandonou todo o ímpeto revolucionário que marcava a sua primeira fase, né? Em que a perspectiva do comunismo norteava a ação dos personagens, as mulheres elas passam a assumir, a meu ver, exatamente esse papel revolucionário, que elas vão ocupar papéis que tradicionalmente não são reservados às mulheres. Se você observar a figura que está em voga hoje, que é a Gabriela, Gabriela é, em vários sentidos, uma anti-mulher, porque ela rompe com todos os padrões reservados tradicionalmente às mulheres. E não só isso, você pega outros personagens ali dentro
do romance, são personagens que querem romper com aquela estrutura, essencialmente patriarcal. Você tem as mulheres conservadoras, que são normalmente as mais velhas, as que são o esteio da família, conservadora. O pilar da família. Exatamente. E tem as outras que vão romper com isso. Você observa a Tieta. Tieta é a transgressora, por excelência, para falar das que são mais conhecidas aí. Dona Flor? Dona Flor. Dona Flor, quer dizer, que ela inclusive é capaz de oficialmente ter 2 maridos, embora um seja invisível, né? Mas ela tem 2 maridos. E o invisível anda sempre pelado. Com ela na rua, todo lado, essa coisa toda. Então é muito interessante, são personagens que assumem exatamente esse ardor da ruptura. Né? Elas são personagens que não se encaixam numa convenção ou num estereótipo de mulher que era cultivado tradicionalmente. Mas nessa segunda fase de Jorge Amado, ainda a veia comunista do escritor estava presente mesmo na história desses personagens. Eu diria que se mantém de forma um pouco mais escondida, contida. No sentido de buscar ter como aspiração, como horizonte, uma universidade mais justa e mais fraterna, tá? Mas sem aquela pregação, às vezes era pregação mesmo, quase de palanque, tá? A favor do comunismo não existe mais. E onde, professor, entra a história de vida do escritor Jorge Amado com a escritora Zélia Gattai? Qual a importância da Zélia, da esposa Zélia, na vida do autor? Olha, Jorge conheceu Zélia dentro da militância comunista dele. Zélia também era militante. Eles mantêm uma união durante muito tempo, eles só vão oficializar essa união, só vão se casar depois de já terem filhos, essa coisa toda, uma decisão que tomaram bastante tarde. Mas a Zélia acompanha o Jorge onde ele vai. Ela rompe, ela tinha um casamento formal, rompe para ficar com o Jorge e viajam pelo mundo inteiro. O Jorge vai para o exílio, ela vai com ele. Os contatos que o Jorge faz, ela faz também. E sempre funcionando como uma espécie de primeira crítica do livro do Jorge Amado. Mas Zélia Gattai nunca foi escritora num primeiro momento, quando ela casou com Jorge Amado. Não. Ela foi tomando esse gosto pela própria influência do marido. Tanto o primeiro livro que ela vai escrever já não era mocinha mais. Quer dizer, alguma coisa que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo. A infância dele foi uma infância muito presente no interior da Bahia. Né? A família era dona de fazenda de cacau, não era isso? Tinha uma ligação muito grande com aquelas fazendas de cacau. Isso transparece na obra dele, grande parte dela, inclusive está presente no Gabriela também. Né? Quer dizer, essa vivência dele lá no interior da Bahia, essa observação que ele fazia das lutas pelo cacau, das disputas que havia, disputas normalmente muito sangrentas de fato, e que ele presenciou no início do século XX, né? Durante o período do crescimento dele, e que ele vai recuperar através da memória literária dele. Né? Quando o Jorge Amado sai do interior da Bahia para a capital, Salvador, houve alguma mudança no estilo literário dele, na obra, no conjunto da obra? Mas no primeiro momento da obra dele, por exemplo, em Jubiabá, Salvador aparece como quase um personagem. Né? Você pega outros romances, como o próprio Capitães da Areia, Salvador é um personagem importante. Né? E na segunda fase também vai aparecer em vários momentos a cidade de Salvador como elemento muito importante. Né? Não acho a mudança significativa entre o momento em que ele estava no interior e o momento que ele se fixa em Salvador. Né? Porque ele se fixa em Salvador já é um nome maduro. E Salvador, na época que ele retratou nas obras, né, dos livros, mudou muito nesses últimos anos? Ou ainda aquela ficção dos personagens vividos em Salvador ainda está muito presente? Eu diria que do ponto de vista do universo dos excluídos, que ele está sempre retratando na sua obra, o universo da prostituição, o universo dos miseráveis, o universo dos que não têm condições de vida adequadas, desse ponto de vista não mudou muito não. Em alguns aspectos talvez tenha até piorado, na medida que a cidade aumentou. Né? E sempre quando a gente fala de Bahia, a gente lembra muito do candomblé. E essa pergunta, professor, é exatamente sobre essa relação. Existe uma relação entre Jorge Amado e candomblé? Existe. Jorge Amado era frequentador dos terreiros de candomblé, era amigo praticamente de todas as mães de santos mais famosas de Salvador.
frequentava rituais, as festas do candomblé. Inclusive ele tinha um título dentro do candomblé como uma pessoa que era iniciada de alguma forma, né? Isso parece mais uma das contradições do Jorge Amado, né? Porque o Jorge Amado era absolutamente materialista, quer dizer, não tinha nenhuma crença religiosa, nada. Ele era materialista. Materialista. Ele não se dizia nem igual o Drummond, porque o Drummond se dizia agnóstico, né? O Jorge Amado não, dizia que é materialista mesmo, ou de forma mais camuflada, ateu, né? E, no entanto, ele frequentava o candomblé, respeitava aqueles rituais todos, era, como eu disse, ele tinha um título dentro do candomblé lá, que eu não me lembro agora qual que era, e tem uma biógrafa dele, a Ilana Goldstein, que tem um livro que chama O Brasil Best-Seller de Jorge Amado, em que ela cita uma frase do Pedro Arcanjo como sendo uma frase que o próprio Jorge Amado poderia falar com o sangue dele. Pedro Arcanjo, que era personagem do Templo dos Milagres. Isso. Pedro Arcanjo diz lá assim: eu sou materialista, mas o meu materialismo não me limita. E ela diz, essa frase o próprio Jorge Amado poderia ter lá dito. Porque o Pedro Arcanjo é um indivíduo que transita também pelos meios mais diversos possíveis. Inclusive, em alguns momentos dentro da narrativa, o Pedro Arcanjo, que é um intelectual, né, ele recebe a própria figura do Exu para ajudá-lo numa situação difícil, né? Então é como se fosse o próprio Jorge Amado recebendo o Exu, né? Então muitos livros de Jorge Amado surgiram de fatos vividos pelo autor. Vividos, ou pelo menos ele diz isso no livro dele de memórias, Navegação de Cabotagem. Ele diz: só sei falar das coisas que eu vivi com o que eu observei. Eu não seria capaz de falar de uma coisa completamente distante de mim. Ele fala isso a propósito de uma viagem que o escritor peruano Mário Vargas Llosa fez ao Brasil para escrever a história de Canudos, do Antônio Conselheiro. Ele fala: ele é muito corajoso, eu nunca teria condições de fazer isso aí. Eu só posso escrever, só consigo escrever sobre uma coisa que eu tenho de alguma forma vivenciado, tá? E ele fica depois admirado com o resultado, inclusive, do livro do Llosa, porque ele diz que o livro que ele escreveu, A Guerra do Fim do Mundo, é um livro absolutamente admirável, e que ele não sabe como é que ele teve capacidade de fazer aquilo, que ele, Jorge Amado, não teria. Então, de alguma forma, os seus livros refletem a sua vivência, tá? Coisas que, se ele não esteve presente, alguém esteve presente, contou para ele, narrou para ele, e de alguma forma ele vivenciou aquilo. Professor, quem é hoje Jorge Amado para a população? Olha, ele é Gabriel. Eu diria. Você fala em Jorge Amado, instantaneamente as pessoas pensam em Gabriel. Talvez menos pelo livro em si do que pela adaptação para a televisão. Mas você pensa imediatamente nisso. De uma forma um pouquinho mais remota, Tieta. Pode associar Jorge Amado também com Tieta. Tá? Mas ele é reconhecido como esse criador dessas figuras maravilhosas. Tá? E talvez também como criador do Quincas Bermo d'Água. Porque o Quincas é uma figura com quem as pessoas se identificam muito, né? Porque o Quincas é um bancário que abandona a profissão, abandona o banco, abandona a família e vai viver de beber cachaça nos cais de Salvador. Inclusive o título do livro, que é o apelido dele, vem do fato de um dia dar um copo d'água para ele falando que é pinga, e quando ele bota na boca ele berra, água, aí fica com o apelido de berro d'água. Berro d'água. E é muito exemplar, porque essa figura que se torna vagabundo, malandro, cachaceiro, tá? Vivendo lá no meio mais humilde, mais sórdido de Salvador, é uma figura com quem as pessoas podem se identificar imediatamente, né? Inclusive a própria crença que a história desenvolve de que o Quincas, na verdade, não morre, né? Está vivo entre nós. Está vivo entre nós. Professor Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui no Culto Circuito. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Falar sobre o Jorge Amado é sempre muito bom. O Culto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir a esse e aos programas anteriores no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem.